Vamos iniciar com uma fala do Freixo e depois a possibilidade da gente dialogar. Obrigado, Benito. É estranho falar sem esse exercício da voz voltando, né? Enfim, parece estar no teatro. Mas, enfim, eu que agradeço muito de novo o convite e desculpa o contratempo de ontem à noite, mas eu cheguei a ter 39 de febre ontem à noite. Falei, não vou conseguir de manhã cedo tá lá. Eu estava realmente mal, enfim, mas aí mediquei, descansei, acordei pelo menos sem febre, a voz é essa de pato, mas eu falei, olha, mas vamos tentar, porque eu acho que vale o esforço, não teria como avisar a todos, enfim. Mas muito obrigado pelo esforço de todas e todos de estarem aqui. E, na verdade, eu estou aqui porque acredito muito nisso. Estive aqui em 2012, foi uma ótima conversa. Estou aqui de novo, tenho ido a diversos lugares. Eu acho que é muito importante que a política, que as pessoas possam acreditar na política. Não tem saída para a nossa crise que não seja na política. As decisões são políticas. Por mais desgastada que a política esteja, não é pouco, né? Não é pouco. Mas se a gente desacredita na política, se a gente despolitiza a política, o resultado é pior ainda, né? São as decisões políticas que têm que ser tomadas na política. E se nós não tomarmos e não participarmos, alguém toma por nós, né? Que é o que acontece com boa parte do povo brasileiro. Então é importante que a gente venha, que a gente possa ouvir, que a gente possa falar, não só pelas minhas condições de saúde, mas pelo tempo mais curto. A gente acabou atrasando por causa de chuva, acidente, por causa do som. Eu acho que vocês, eu também quero ouvir muito, né? E acho que daqui a gente tira muita coisa válida para pensar o Rio de Janeiro. Enfim, a gente tem um tema que nos traz, mas eu acho que não é só o tema que hoje está mobilizando a gente, né? Em tudo quanto é lugar que eu vou, o assunto da política é hegemônico, né? Você para num bar para comprar uma água, o cara do bar vem falar de política com você. Eu passei outro dia aqui na São José, e aí veio um camelô na minha direção, eu falei, vai reclamar da guarda municipal, né? Aí ele encontra comigo e fala assim, vem cá, foi golpe ou não foi golpe? aí daqui a pouco juntou um outro camelô, quando eu olhei tinham 10 conversando sobre política. Tem alguma coisa acontecendo, né? Tem alguma coisa diferente acontecendo. As pessoas estão falando sobre isso em qualquer lugar. Escola, igreja, praça, família, o assunto é a política. Eu não acho isso ruim, por mais que muita coisa ruim esteja acontecendo. E eu estava conversando aqui na mesa, a gente tem um self-service de crise, né? Você tem uma crise nacional, uma crise institucional grave, independente das nossas posições. Há uma crise, né? Há uma mudança de governo, uma mudança de rumo, e tem uma grande crise. Tem uma crise estadual, que é a que mais me preocupa hoje, porque ela é uma crise sem precedentes para a economia do Rio de Janeiro, é também uma crise política de desgoverno, de desgovernança muito grave, ninguém sabe com quem se fala, quem governa, quem decide, e não há perspectiva, né? E isso tem a ver com gestão, e de alguma maneira isso se esbarra no momento onde nós vamos votar na cidade. No mesmo momento que a gente recebe a Olimpíada, a gente tem a maior crise do Estado, né? A gente tem uma crise política e econômica no Estado, a gente tem uma crise política nacional e também uma crise econômica nacional e uma disputa sobre concepção de cidade, tudo ao mesmo tempo. É natural que as pessoas queiram falar sobre isso. E aí eu acho que não há lugar que você vá que tenha um assunto único que tome conta da pauta. Acho que a gente pode falar de uma cidade inteligente, a gente pode falar de TI, a gente pode falar de economia criativa, a gente pode pensar no Rio de Janeiro nesse sentido, mas tem outras pautas que perpassam esse momento da vida política que a gente está aqui vivendo. A gente vai ter uma eleição absolutamente atípica esse ano, e aí eu queria começar pelo factual para que depois a gente possa ir para o reflexivo. A gente tem uma eleição de curtíssimo tempo, será uma eleição de 45 dias, uma campanha de 45 dias, é muito menor do que qualquer outra, e aí para muito desavisado pode falar assim, ai que bom que vai ser pouco tempo assim, não me apurrinha muito, né? É exatamente isso que querem quando tomam essa medida, que as pessoas não percebam que tem uma campanha, que não se mobilizem, que não debatam, né? E mais uma vez a desinformação será maior do que a informação, e aí quem tem grana, né? Quem tem as estruturas ganha a eleição e você não tem um bom debate no momento que a gente precisa fazer o debate. A gente precisa falar, a gente precisa ouvir, a gente precisa fazer com que as pessoas participem mais das decisões sobre as coisas, sobre a cidade, sobre as suas vidas. Enfim, é uma eleição que terá um horário eleitoral mais reduzido, terá um tempo mais reduzido, vai acontecer junto com a Paralimpíada, são 45 dias, provavelmente os debates nas televisões serão muito prejudicados. Eu, por exemplo, posso estar fora do debate da televisão,
porque essa é uma lei que o Eduardo Cunha aprovou, entre tantas coisas ruins feitas por esse cidadão, né? Essa foi uma delas. Ele aprovou uma lei que só tem direito a participar do debate da televisão quem é de partido com até 10 deputados federais. Essa lei inexiste em qualquer lugar do mundo, por um princípio de democracia, se você é candidato, independente da colocação. Hoje, por exemplo, eu estou em segundo lugar nas pesquisas. Eu posso estar em primeiro, eu não tenho direito de participar do debate da televisão. É inacreditável que essas coisas aconteçam. Vocês sabiam disso? Pouquíssimas pessoas sabem, têm essa informação. E eu estou falando com gente com acesso à informação, né? Não sabem. E é para isso. Então é um processo de despolitização da política muito grande. O que ele fez? Criou uma lei dizendo que... Foi ele que criou essa campanha mais curta, né? Mas só participa de debate quem é de partido com até 10 deputados federais. Essa foi uma lei encomendada para o Rio de Janeiro. Foi pensando muito na gente. A gente está fora, independente da colocação. Para eu participar do debate da televisão, que eu não tenho direito, a televisão tem que querer me chamar. A emissora tem que desejar me chamar. Pode não chamar. Não é obrigatório me chamar, porque eu sou de um partido que tem 5 deputados federais. Se ela resolver me chamar, seja qual for a emissora, 2/3 dos candidatos têm que aceitar que eu vá. Né? Então é para não ter debate. Ou para ter um debate que vai gerar pouco interesse das pessoas. Hoje o Crivella está em primeiro colocado. Nas últimas pesquisas que nós vimos, o Crivella está com 21%. É um voto muito consolidado. Há uma chance muito grande dele estar no segundo turno. Eu estou em segundo lugar com 14%. O Flávio Bolsonaro está em terceiro com 8%. O Pedro Paulo está em quarto com 6,5%. A Jandira está em quinto com 4,5%. Aí depois vem o Índio da Costa com 3%, se não me engano. O Molon com 2,5% e o Osório com 1,5%. Então essas são as duas últimas pesquisas muito próximas, todas elas, e a colocação é essa. Independente dessa colocação, quem está em primeiro e quem está em segundo, só participa do debate da televisão nessas condições de ter 10 deputados federais, que é um critério que absolutamente não faz o menor sentido, né, para a democracia. Ele não rompe com um direito meu de participar do debate, ele rompe com o direito do eleitor saber quem é candidato. Por isso, Benito, que esse tipo de conversa, esse tipo de modelo político de funcionamento, ele é muito importante, porque ele é democrático, né? E aposta no processo mais radical de democracia. A gente se encontra, a gente fala, a gente está olho no olho, né? Então eu estou aqui porque acredito muito, porque isso é a melhor maneira da gente fazer. A gente ainda está na pré-campanha, né? Até porque está gravando, se eu não falar pré-campanha, multa, né? Eu não tenho dinheiro para pagar multa, né? Então, é pré-campanha, a campanha só depois de julho, né? A campanha oficial, a convenção é julho, e a campanha é só em agosto, né? Junto, finalzinho da Olimpíada. Mas, enfim, o que essa eleição no Rio de Janeiro vai marcar? Vai marcar um debate sobre a concepção de cidade. A gente vai ter que assumir qual é a cidade que a gente quer viver, qual é o modelo de cidade. Isso não é natural, né? Então, a gente tem uma narrativa sobre a cidade do Rio de Janeiro muito curiosa. Esse ano é o último ano do chamado mega eventos. A Olimpíada, do calendário do Rio de Janeiro, foi um calendário muito impressionante. Nenhuma cidade do mundo teve esse calendário. Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Pan-Americanos, vinda do Papa, né? E termina com a Olimpíada. Depois da Olimpíada, a cidade não terá essa dinâmica, rompe ali um processo, rompe um ciclo, que é chamado dos mega eventos. Uma outra lógica de cidade pode ser implementada. E aí, que disputa é essa? Que de alguma maneira a eleição vai pautar? Hoje a eleição está muito nacionalizada. Hoje o debate político está muito marcado pelo cenário nacional. Mas em algum momento, pode ser durante a Olimpíada, esse debate municipal vai chegar. E espero que chegue logo. Sobre qual é a cidade que a gente quer. E aí tem muitos conceitos curiosos, para tentar falar pouco, mas provocar vocês. São adjetivos utilizados na caracterização das cidades que nos remetem a uma determinada visão e muitas vezes uma naturalização da ideia de cidade. Então, por exemplo, a ideia de que o Rio é uma cidade global. Todo mundo já ouviu falar isso, não já? Não por causa da Rede Globo, né? Mas também. Mas o Rio é uma cidade global no sentido de ser uma grande metrópole, uma cidade que está no calendário mundial, uma cidade que é laboratório de um modelo mundial de cidade. É verdade. O Rio hoje é uma cidade que é um laboratório de uma concepção de cidade. É chamada cidade-negócio, né, da cidade-empreendimento, a cidade enquanto um produto. A cidade é um produto, a ideia de cidade-cliente. Então são vários conceitos que são criados por diversos estudos
mostrando e caracterizando uma cidade. Isso, de alguma maneira, naturaliza um processo que não é natural. Nos cria a ideia do inquestionável. É assim porque a evolução do mundo caminha para ser cidade global e a gente passa a achar que é natural, que é inquestionável, o que não é. O que não é. Né? O Rio é uma cidade muito balneária, né? Eu sábado, eu estive em Guaratiba. Passei o dia em Guaratiba. Não sei se todos conhecem bem Guaratiba. Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, né? E Ilha de Guaratiba. Aliás, só um parênteses para descontrair. Eu andei por Guaratiba e eu não sabia disso. Porque Ilha de Guaratiba não é uma ilha, né? Não é uma ilha. E aí eu fiquei olhando e chegou uma hora que eu não aguentei, coisa de professor, eu sou professor de história. Eu fui perguntar assim, falei, mas por que Ilha de Guaratiba se não é uma ilha? A história é maravilhosa, é a cara do Rio de Janeiro. É porque no início da ocupação tinha um cara que era o William. E ele morava ali, era um grande produtor. E a William de Guaratiba, com isso ficou Ilha de Guaratiba. A origem do Ilha de Guaratiba é o William de Guaratiba, né? E é maravilhoso, é a cara do Rio de Janeiro, né? Enfim, eu não sabia dessa história e é verdade, a origem é essa, né? Assim como outros, né? Enfim, o Viaduto dos Cabritos, né? Que é Oscar Brito, né? E ficou o Viaduto dos Cabritos. E por aí tem várias outras coisas que é tipicamente carioca. Mas enfim, quem vai para Guaratiba não reconhece ali essa cidade global. Não reconhece ali essa lógica de uma cidade metrópole global, a cidade cliente. É uma produção rural, é de vida rural, produção rural, não reconhecida como produção rural. Boa parte paga IPTU e ITR, o que é uma loucura, né? Não há um estímulo do poder público a um mercado local que possa fazer esse alimento chegar mais barato. Vou puxar o saco do meu amigo aqui. O alimento podia chegar mais barato na Barra, né? Como é que se ganha um voto, né? O alimento podia chegar mais barato na Barra porque ele poderia ser produzido na própria Zona Oeste. E ele não é produzido na Zona Oeste, porque não tem estímulo, não é sequer o reconhecimento da produção agrícola. Poderia ter um mercado que pudesse abastecer, e tem chance de abastecer, essa proposta deles lá, pudesse abastecer toda a região da Zona Oeste com a produção da própria Zona Oeste, que é rural, que é agrícola. Mas essa é uma cidade que boa parte dos cariocas desconhece completamente, porque a gente tem a naturalização do Rio cidade balneário. Não há turismo ecológico e de agricultura, né, de agroecologia naquela região, não se aproveita um potencial turístico numa outra lógica de turismo. Por quê? Porque você tem a hegemonia de uma cidade balneária e de uma cidade muito colonizadora, que olha para a Zona Norte, olha para a Zona Oeste, onde mora, né? 5 milhões dos 6 milhões e meio dos habitantes moram para lá, né, do túnel Rebouças, é bom que se diga, mas é uma cidade muito colonizadora, uma cidade que olha e fala, o que a gente leva para lá? O que a gente entrega para eles, né? Então é uma cidade que ela não se pensa enquanto uma cidade total. E aí o nosso túnel Rebouças cada vez mais vai parecendo um túnel do tempo, né? Divide dois mundos de forma muito, muito violenta. Só falta ter um checkpoint ali para ver quem entra e quem não entra na grande cidade balneário. A gente precisa pensar a cidade. Será que isso é natural? Será que essa cidade pode ser mais justa? O que significa a ideia de uma cidade inteligente? Que tem tudo a ver com a vida de vocês, com a produção de vocês. É inteligente para quem? É inteligente para quem? Uma cidade inteligente é uma cidade que faz a cidade ter mais lucro, que faz a cidade ter mais negócio. Ou uma cidade inteligente é uma cidade que pode fazer a vida das pessoas ser melhor e a cidade ser menos cara e pode fazer a cidade ser mais ágil, ser mais democrática. O que é a cidade inteligente? Tem questionamento possível? Tem ponto de interrogação possível ou é só exclamação? Né? A democracia é essa brincadeira entre o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Né? Quanto mais ponto de interrogação a gente coloca, mais democrático a gente fica. Porque mais a gente questiona, mais a gente vai buscar resposta. E mais a gente tem que ouvir para aprender. Então, essa lógica de cidade global, eu costumo dizer o seguinte, essa é uma disputa que eu quero fazer. Eu quero uma cidade mais singular, Benito. Eu quero uma cidade que pode ter as características das grandes cidades mundiais, mas não precisa copiar. Né? Porque daqui a pouco existe um conceito de uma grande cidade global onde são todas elas iguais. E aquilo que há de mais específico, aquilo que há de mais singular, aquilo que há de mais vinculado à memória que você tenha de cada bairro do Rio se perde pela imposição da lógica de uma cidade global. Será que é isso que a gente mais está precisando no Rio de Janeiro? Então você tem uma cidade hoje, a cidade do Rio de Janeiro hoje é uma cidade muito pouco inteligente. Uma cidade que você leva... Quanto tempo você levou da Barra para cá hoje? 1h40, né? Eu já sei, presta atenção, né? 1h40. Essa não é uma cidade inteligente. Eu tive no Fundão outro dia...
E uma estudante de letras me disse o seguinte: sabe quanto tempo eu levo de Campo Grande até o Fundão, todos os dias para vir estudar? Para vir, 3 horas e meia. 3 horas e meia. Para voltar é bem mais rápido, 1h30. Então ela fica 5 horas, uma estudante por dia, na Avenida Brasil. Isso não é uma cidade inteligente. Isso não é uma cidade... Então, se isso é a cidade global, a gente precisa buscar o que há de singular. E o que há de singular, a gente precisa pensar qual é o papel dessa produção de inteligência. Qual é a relação que a gente vai estabelecer entre a arquitetura e a informática. Né? Os prédios, a cidade, os acessos podem ser mais inteligentes, depende fundamentalmente do poder público. Essa relação entre produção de conhecimento, né? E a gente tem um parque universitário que é muito rico. Imagina, você tem a maior universidade, uma das maiores universidades da América Latina, que é o UFRJ. Você tem a UF aqui do lado, pensando numa perspectiva metropolitana. Você tem a Rural aqui do lado. Você tem a UERJ, que é uma das maiores universidades estaduais do Brasil, né? Que, aliás, em condições inacreditável o que está acontecendo com a UERJ hoje. Se a greve acabar hoje, a UERJ não abre, não funciona, não tem como funcionar. Só para que vocês saibam. O reitor disse isso para mim hoje. O reitor falou assim: a hora que a greve acabar, a UERJ continua parada. Não tem como funcionar. Né? Só um parênteses. Você tem a Unirio, você tem o ESO, você tem uma produção de conhecimento numa cidade como o Rio de Janeiro, do tamanho de Janeiro, que dificilmente alguma cidade do mundo tem. Qual é a relação que a gente tem entre essa potência de produção de conhecimento, de produção de saber, e o funcionamento da cidade? É onde mora o problema de vocês. Pensar uma lógica inteligente de cidade significa garantir sua singularidade, e não o que ela tem de igual com os outros lugares. Porque o que ela tem de igual com os outros lugares são shoppings, né? São modelos de cidade muito estratificados, muito pouco democráticos, com isenções fiscais para quem não deve, com grande produção de lucro concentrado e com gentrificação. O resultado desse modelo de cidade global é uma cidade gentrificada, uma cidade cara. A cidade do Rio de Janeiro hoje é muito cara e o poder público municipal tem relação com isso, porque é muito comum. O gestor falou o seguinte: não, mas a cidade é cara por causa do mercado. Tem negócio engraçado, já viu como é que é economista? Eu fiz economia antes de fazer história, por isso que eu gosto de brincar com isso. Assim, ó, o mercado acordou calmo, o mercado foi dormir nervoso, o mercado passou uma tarde ótima, né? Você vai personificando o mercado, né? Qualquer dia você encontra o mercado, toma um café com ele, né? Porque o mercado é muito sensível. Toda cidade que personifica o mercado despersonifica pessoas que não interessam a esse mercado. Isso para mim não é uma cidade inteligente. Se isso é a cidade global, eu quero a cidade singular, né? Eu quero disputar uma juventude que só tem acesso ao mundo virtual quando entra na Lan House. Eu quero disputar essa molecada. A gente está perdendo uma juventude inteira para a violência. Os números são assustadores. Isso em pleno século XXI, num regime democrático, que não está em guerra. Nenhum país em guerra no mundo tem o número de jovens negros mortos que o Rio de Janeiro tem. Nenhum país do mundo em guerra tem o número de jovens negros mortos por arma de fogo que o Rio de Janeiro tem. Não é possível que isso seja normal, naturalizado, que sequer seja assunto dentro do Rio de Janeiro pra gente. Nós vamos discutir a cidade, não vamos falar sobre isso? O Brasil teve 55 mil homicídios. 55 mil homicídios no último ano. Sabiam disso? Dos quais 33 mil jovens, dos quais 70% eram negros. É um genocídio. Isso é uma cidade inteligente? Que relação isso tem com produção de tecnologia? Que relação isso tem com modelo de desenvolvimento? Eu quero um modelo de desenvolvimento que coloque o Rio de Janeiro no patamar de um modelo de cidade laboratório do capital, mas que tem esse número de jovens morrendo e aí está tudo bem? É a contrapartida para esse modelo de desenvolvimento? Não! Por que a cidade universitária não dialoga com a cidade do Rio de Janeiro? São duas cidades vizinhas. Aliás, a fronteira mais próxima de uma outra cidade que a gente tem é com a cidade universitária. Porque não tem, né? Por que os experimentos em transporte da COP, falava isso aqui, eu vou ter que repetir algumas coisas que a gente está 1 hora aqui conversando. Mas eu tive agora recentemente lá com o Roberto Lerca, reitor da FRJ, no Parque Tecnológico, que é um desperdício. É um desperdício para o Rio de Janeiro. Então você tem um estudo, obrigado. Então você tem um estudo, por exemplo, do Megalev, é Megalev o nome? Maglev. Maglev.
né, que está pronto. Está pronto. Produzido por os maiores cientistas do Brasil que trabalham na FRJ. Por que que o poder público não chama o setor empresarial, não faz o tripé entre produção de conhecimento, universidade, que a gente tem em riqueza, né, abundante aqui, não chama um setor dos empresários, não vem o poder público a contrapartida com investimento e não pega aquele modelo de transporte, não faz funcionar como experimento durante um ano na própria cidade universitária, ou ligando a cidade universitária aos pontos estratégicos da cidade. Por que não faz isso? Talvez esse experimento em alguns BRTs pudesse substituir. O ônibus não é transporte de massa em lugar nenhum do mundo, só no Rio que se acredita nisso, né? Seria mais barato, a gente podia estar exportando tecnologia inteligente para os países vizinhos, numa questão central da democracia no Rio de Janeiro, que é transporte. Não existe democracia sem transporte de qualidade. Aí você fala, mas que coisa esquisita, a democracia não tem nada a ver com transporte. Tem! O direito à cidade é um direito que passa pelo direito de ir e vir, pelo direito de mobilidade. Se eu torno impossível o morador de Olaria chegar no final de semana em Ipanema, essa não é uma cidade democrática. Porque eu estou dizendo que o morador de Olaria não deve ir para Ipanema, porque eu dificulto a ida dele para lá. Eu torno um sacrifício que ele repense que o papel de um suburbano não é ir para Ipanema. Porque a cidade não me favorece ou não me possibilita que eu vá àquele lugar. Então aquele lugar não é meu, aquele lugar é do outro. E é uma cidade que segrega por não ser democrática. Então, quando a gente está falando de um investimento de qualidade no transporte, a gente está falando da democracia na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu não quero sentar aqui com vocês para dizer o seguinte, olha, sabe os 5%? Né? Eu vou transformar em 2%, beleza, vota em mim, tchau, até ano que vem. Essa é a parte mais fácil, né, Breno? Teve gente que já fez isso aqui e não cumpriu, né? Então, por que há uma necessidade de compromisso com a cidade mais democrática? O Rio de Janeiro tem que ser uma cidade mais democrática. O Rio de Janeiro tem que ser uma cidade menos gentrificada. O Rio de Janeiro tem que ser uma cidade que as pessoas participem mais. A gente tem que desnaturalizar essa ideia da cidade balneário, né? Repensar o modelo de desenvolvimento que tem na cidade. Isso é possível e depende muito do poder público municipal. Muito do poder público municipal. Não é o mercado que dificulta, é o mercado que dita as coisas. Não é, né? Assim como a segurança pública não é só um caso de polícia, o prefeito pode tornar a cidade mais segura quando ele ilumina melhor, né? Quando ele torna as praças mais habitáveis. Várias cidades do mundo reduziram o índice de violência a partir de investimentos municipais que nada tinham a ver com polícia. Esse é um debate que a gente não faz, né? A cidade pode ser mais barata a partir de iniciativas do próprio poder público, como produção de alimento, como controle e melhoria na qualidade do transporte. O que encarece a vida do carioca? Moradia, alimentação e transporte. As três coisas passam pela prefeitura. Passam pela prefeitura. Então as três coisas poderiam ter um compromisso da prefeitura. E aí vocês são decisivos. Não para o negócio de vocês. O prefeito, seja lá quem for, não tem que estar interessado, né, na margem de lucro de cada um dos empresários que trabalha com TI. Ele tem que estar interessado na cidade e chamar o setor empresarial, que é estratégico para o Rio de Janeiro, se tornar mais democrático, né? Então a gente tem produção de conhecimento. A gente tem um setor da economia empresarial que não é o setor das empreiteiras, que tem uma outra mentalidade de cidade. Esses têm que ser os parceiros de uma outra cidade. Chamar para uma produção inteligente e cria pacto. Pode ser uma redução progressiva, ou pode ser um pacto durante algum tempo, né? Baixa para 2, baixa para 3. O Rio perdeu completamente espaço para Porto Alegre e para São Paulo nos últimos anos, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Perdeu completamente espaço. Não pode. Enfim, eu acho que são provocações sobre o cenário político que a gente está vivendo, os desafios que tem a cidade e o papel que cabe a vocês. Aí, por fim, mesmo, a gente fez uma coisa, já tem um ano e mais de um ano, quase um ano e meio, que é um programa chamado Se a Cidade Fosse Nossa. E aí é um convite que eu quero terminar fazendo, né? O que é o Se a Cidade Fosse Nossa? Ah, mas a cidade não é nossa? Não. Porque, na verdade, a gente não decide por ela. A gente gosta, ama, adora o Rio de Janeiro, com todas as contradições, mas nós não decidimos por ela, né? A gente é o cidadão foca. A gente sai de casa, bate palma e volta, né? A gente assiste a cidade, a gente não vive, não decide a cidade. Nesse sentido, a gente criou o Se a Cidade Fosse Nossa. São encontros presenciais, as pessoas vão, debatem. Então, por exemplo, nós tivemos Se a Cidade Fosse Nossa Saúde, Se a Cidade Fosse Nossa Educação. Aí tem os profissionais da Fiocruz, né, profissionais da UFRJ,
profissionais da ponta, usuários que fazem vários encontros. Se a cidade fosse nossa, o que eles estão pensando, o que eles fariam na saúde se a cidade fosse nossa? E eles fizeram uma série de propostas. Esse é o programa que a gente está defendendo. Então, o programa que a gente está defendendo para o Rio de Janeiro é um programa que nasce das pessoas que fazem o Rio, que pensam o Rio, que têm proposta pelo Rio. Isso nasceu também em territórios. Então, nós fizemos se a Rocinha fosse nossa, se o Meier fosse nosso, se o Jacarepaguá fosse nosso, né? Se Copacabana fosse nosso. Os moradores se reúnem e fazem proposta. Isso está numa plataforma. Isso está numa página do se a cidade fosse nossa.com.br, né? Vocês podem entrar e vocês podem interagir na página. Vocês podem propor coisas na página, quem não puder ir no encontro presencial. Mas aí a proposta que eu queria fazer, talvez aqui mesmo, vocês pudessem fazer um se a cidade fosse nossa de TI, né? Se a cidade fosse vocês, o que vocês fariam? Mais do que vocês ouvirem o que fulano está prometendo, o que vocês propõem? Qual é a proposta de vocês? Faz um aqui, pode ser semana que vem, né? E aí a gente filma, grava, redige, isso vai para a plataforma e lá as pessoas podem sugerir coisas. Não precisa estar afiliado, não precisa garantir votos, nada disso. É um compromisso com o conteúdo, né? Então, enfim, está lançado aqui o desafio para que a gente possa fazer o Se a Cidade Fosse Nossa de TI. Beleza? Enfim, vamos lá. Freixo, obrigado. Eu queria passar aí o microfone, porque a gente está com problema na caixa. Mas... eu acho que o setor de informática no Rio, eu estava explicando para o candidato, para o deputado, que nós já fomos a capital da informática, já fomos isso. Como você mesmo observou, o Rio de Janeiro, não é que ele vem perdendo, os outros vêm ganhando mais que a gente. E o Rio tem uma curva de ascensão e se está ascendendo do ponto de vista de TI muito mais tênue do que as curvas dos outros. Porque o setor de TI hoje no Brasil cresce acima de 10%. É um setor que gera receitas hoje da ordem de 60, 70 bilhões de reais, emprega no Brasil 1,5 milhão de pessoas e tem cerca de 100 mil empresas. O Rio de Janeiro ainda é o segundo polo, dentro das estatísticas, mas estamos perdendo espaço. Então, e o Rio, como você bem falou, todas essas universidades citadas, falta citar as privadas, por exemplo, a PUC, a Estácio e outras cidades que também, outras universidades que fabricam também, que formam, se a palavra não é bem fabricar, pessoas. E TI tem sido um insumo importante dentro dessas universidades, né? Então o TI tem um potencial enorme de colaborar, não só como TI propriamente dito, mas também permeando todas essas atividades de saúde, educação, esportes, etc, etc, tudo tem TI. Nós estamos no limiar hoje da 4ª revolução tecnológica, onde hoje nós não vamos mais discutir como fazer ou o que fazer, estamos discutindo quem nós somos ou quem nós seremos. A própria sociedade vai mudar, uma sociedade que daqui a 10 anos talvez não tenha mais carros na rua, tudo vai ser carro autônomo, não teremos mais operários. O que é que nós vamos fazer? As profissões não serão as mesmas, né, porque a fábrica 4.0 vem aí eliminando absolutamente a necessidade de operários. Apenas operadores de máquinas e máquinas fabricando máquinas. Nós temos que pensar esse futuro. Lógico que o seu mandato vai durar 4 anos, mas a gente prepara os 10 anos agora, ou prepara os 20 anos agora, isso é muito importante. Então a TI é só para deixar esse recado, que a TI, que a Prefeitura tem que considerar a TI, não só uma questão tributária, mas é uma questão de sobrevivência da própria cidade, do ponto de vista tecnológico. O Rio tem uma vocação tecnológica, e não é só informática, outras vocações na área de biotecnologia, bioagronomia, etc, etc, etc. A Embrapa está aqui no Rio de Janeiro, a própria Petrobras, temos vocações tecnológicas de uma amplitude absurda dentro do país, e temos que preservar isso. Bom, Freixo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. A gente conversou a beça aqui antes do debate, mas eu acho que a Prefeitura ela tem um papel fundamental aqui dentro do Rio de Janeiro, de trabalhar como uma indutora do desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento envolvendo TI. Porque não são só as empresas de TI. A TI ela permeia toda a economia. Qualquer tipo de segmento da economia hoje usa TI. E você ainda tem uma outra turma surgindo aí, que são as empresas que a gente não sabe exatamente de que segmento elas são, mas elas são intensas em TI. Então, quando você pensa em TI, você está pensando de uma forma muito globalizada. Eu acho que o Girão foi bastante foi bastante enfático em dizer essa questão da inteligência envolvendo TI, como que isso pode melhorar o Rio de Janeiro de uma forma geral. Foi também parte do seu discurso. Mas eu insisto nessa questão
da prefeitura como indutora, né, desse desenvolvimento. Aí a prefeitura gerando negócios para as empresas gerando empregos para as pessoas, e isso daí gerando um desenvolvimento da cidade. Como é que você enxerga essa situação? Posso dar só um exemplo para vocês desse questionamento que eu nem falei aqui antes. Quando a gente fala do modelo de desenvolvimento, a gente está falando do modelo de democracia, do modelo da escolha política, e são escolhas, né? Eu brincava aqui antes da mesa que eu falando, olha, quem diz que governa para todo mundo mente para alguém, né? A gente tem que dizer qual é a prioridade. Não adianta você dizer que não tem prioridade, tem que ter prioridade. Então é isso, assim, se você vai tomar medidas que concentram a renda, né, que não distribui, você está dizendo para quem você vai governar. E aí eu quero dar um exemplo do estado do Rio de Janeiro. Né, não é do município, mas enfim, tem uma lógica de gestão que é parecida. Há pouco tempo, semana passada, saiu uma notinha no jornal, dizendo que o governo estava comemorando que finalmente ia inaugurar a fábrica da Land Rover, em Itatiaia. Né? Land Rover Itatiaia. Depois de muito tempo de investimento, ia inaugurar a fábrica. E que o mérito era que ia gerar 400 empregos. Aí eu liguei para jornalista achando que estava errado. Eu falei, não, deve ser 4.000. Tem um zero a menos aqui, um erro de digitação. Porque às vezes acontece. E liguei. Não, eram 400 empregos. Não era 4.000, era 400 empregos. Aí eu fiquei pensando. Aí a gente foi lá na equipe da gente, que é muito chato, né? E vamos pesquisar qual foi a isenção, né? Mexendo aí no calo de vocês, qual foi a isenção da Land Rover. Primeiro, eles ganham terreno público para estabelecer a fábrica. É uma cessão de terreno público. O terreno fica para eles. Isenção, somando os benefícios, isenção deu 693 milhões. Só para a Land Rover. Um estado que não paga salário de aposentado. 693 milhões para estabelecer a Land Rover de isenção fiscal. O estado deixa arrecadar para 400 empregos. Né? É o emprego mais caro do planeta. Dá 1.700.000 cada emprego. Claro que a gente fez a conta, né? Pega o valor das isenções, divide pela quantidade de emprego. Cada emprego custou para os cofres públicos 1.700.000 reais. Essa é uma concepção de desenvolvimento, né? Esse o cara olha para a economia de uma maneira. Aí você vai em qualquer outro setor de serviço, né? E aí eu dou esse exemplo porque ele é muito marcante, né? Ainda mais a gente aqui dentro de um bistrô, né? Bar e restaurante é quem mais gera emprego para a juventude no Rio de Janeiro. Quem mais gera emprego para a juventude no Rio de Janeiro é bar e restaurante, né? A CADEG, todo mundo conhece a CADEG, né? Sabe quantos empregos a CADEG gera? Chuta. 6.800 empregos. Sabiam disso? Eu não sabia. 6.800 empregos só na CADEG, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Qual é o investimento público naquele polo ali? E nem é a CADEG, só o polo gastronômico, envolve também, porque não é só gastronômico, né? Envolve ali a Rua dos Lustres ali, aquele polo ali de Benfica, né? A área de Benfica, é o polo de Benfica. Qual é o estímulo que se tem ali? Não tem estímulo no trânsito, não tem estímulo, né? Um lugar, inclusive, muito precarizado. Gera 6.800 empregos, né? Então, é essa lógica que não dá para entender. E mais do que isso, assim, avançando num ponto. A gente está falando de TI. A gente pode aprofundar muito o processo democrático através de tecnologia de informação. Você pode ter acesso às informações, que, aliás, algumas delas garantidas por lei que não são cumpridas, né? Você pode ter acesso imediato, virtualmente, a qualquer conta pública. Você radicaliza a democracia e você muda a relação do cidadão com o Estado a partir do momento que ele se sinta sabedor daquela informação que diz respeito à vida dele. Por que você não tem um gabinete virtual que preste todas as informações e garanta total transparência? Porque qual é a grande crise política que a gente está vivendo hoje? Não me representa, né? O que essa garotada fala o tempo que começa em 2013, que aliás começa com a mobilidade, com a questão da mobilidade, da passagem, lembra? Não é por 20 centavos, lembra disso? Em 2013. Começa lá, mas qual é a grande frase de lá que não foi respondida, que até hoje existe? Não me representa. Isso não me representa, isso não me... O não me representa não é só partido político, né? Os meios de comunicação, o poder judiciário, tem um monte de coisa que não representa. Há uma não representatividade generalizada, que é uma crise aguda do modelo democrático.
O que você faz? Você abre mão da democracia? Tem alguns que querem, estão até bem colocados na pesquisa eleitoral, né? Está em terceiro lugar, né? Tem alguns que querem abrir mão da democracia. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que ampliar o processo democrático. Já custou muito caro para a nossa história perder a democracia. A gente pode ampliar. E aí a tecnologia de informação é decisiva como instrumento de democratização da informação e da gestão. Porque se você faz isso, você amplia a capacidade de acesso às pessoas. Eu fiz uma pergunta ao Benito, eu estou falando isso tudo porque eu fiz uma pergunta para ele assim, olha, o que representa para a economia do município os 5%? O que representaria para a economia do município 3%? O que isso significa em números? Eu queria saber. Aí perguntei para ele, jurando que ele tinha. Ele falou para mim, não tenho a menor ideia. Não sei. Já perguntei, eles não me dizem. É um absurdo não dizer, é um absurdo não saber. Isso você tinha que apertar um botão e ter. Né? Como não? Ó, 5% é isso aqui, é esse X aqui. Se eu cair para 4, vai ser esse valor aqui, né? Então, se eu baixar para 3, eu tenho uma perda de receita que é essa aqui. Mas isso aqui significa o quê em termos de a produção de um ecossistema que pode gerar emprego, que pode gerar outras coisas? Por que isso? Porque essa conta não se faz na hora da Land Rover. Mas essa conta se faz na hora dos 5% ou 3% ou 2% da TI. É isso que a gente precisa rediscutir. Só dentro desse tema aqui, desculpa falar novamente, mas o senhor perguntou o que é que há de errado. Eu diria o seguinte, quando a Land Rover emprega 400 pessoas e a CADEG 6 mil, e essa aqui ganha mais incentivo. E o mundo está caminhando para a Land Rover, não para a CADEG. Daqui a pouco uma empresa como a Land Rover vai empregar apenas 10 pessoas e vai gerar uma riqueza absurda. Então, nós temos que estar preparados para esse mundo. E este mundo depende essencialmente da educação. Daí minha pergunta. Recentemente, o presidente Obama fez um manifesto que disse que lançou um programa chamado Code.org nos Estados Unidos, que é o ensino da ciência da computação nas escolas básicas, como condição fundamental para a empregabilidade do futuro dos cidadãos americanos. Nós temos que fazer isso também imediatamente e a prefeitura é responsável por isso. Então eu lhe perguntaria se existe algum projeto especial da prefeitura nas escolas básicas de ampliação do ensino da ciência da computação, mas não é esse ensinozinho de criança brincar com coisa, é coisa séria, aprender a programar, já numa idade mais tenra idade. Se já existe algum projeto nesse sentido, se isso já foi pensado, porque o cidadão do futuro é este, não é o cara que está da CADEG, é o cara que vai estar trabalhando, regulando e projetando as fábricas e assim por diante. Todos os projetos que dependem da ciência da computação no futuro, as TICs em geral. Pois é, mas eu acho que esse é um mundo, Girão, em disputa, né? Acho que é essa quebra de naturalidade que a gente tem que fazer. Porque senão a gente vai achar normal que tem uma parcela significativa da sociedade que sejam os sobrantes, que não serve. Esse é um desafio que a gente tem que enfrentar e um modelo que a gente tem que disputar. Esse é um modelo que tem que ser disputado. Isso não tem que negar a tecnologia ou negar o progresso, mas questionar essa ideia de, é isso, uma cidade inteligente. Mas para quem, né? Qual inteligência? Eu não acho cidade inteligente que tenha um desemprego estrutural. Isso para mim não é inteligente, por mais que ela possa ser mais lucrativa. Mas não é inteligente, né? Ou pelo menos é uma inteligência muito parcial que a gente está debatendo. Esse modelo pode ser debatido. Sobre as escolas, o programa de sociedade funcional mais avançado é o da educação, até porque a gente tem muito vínculo com os educadores, né? Aí tem um modelo central. Eu acho que eu sou amplamente favorável que a gente tenha o estímulo na escola. Boa parte das escolas hoje não tem rede, né? Boa parte das escolas hoje não tem. Não, tem nada. Tem não. Tem não. Ponto de internet, o pessoal tem não. das tem não. diz que está lá em todas as escolas do país. Não é verdade. Diz que o ponto está lá, mas não tem a última dele, em geral. São muitas as escolas, inclusive, que você tem computador e não tem rede. Essa é uma grande denúncia sistemática que a gente recebe. A escola que tem computador e não tem rede. Isso é mais comum que você imagina. Não tem a última dele. Né? O ponto está lá. Mas olha, a gente não tem a rede no local. Não tem acesso. No fundo não tem acesso. Não está no acesso. Eu vou te contar duas coisas. Não, mas não tem. Te garanto que não tem. Mas olha, a gente é de uma cidade, isso é muito interessante. A gente é de uma cidade que recebe a Olimpíada e que 80% das escolas não tem quadra. Sabia disso?
80% das escolas não tem quadra poliesportiva. E a cidade está recebendo a Olimpíada. 80% das escolas não tem quadra poliesportiva. Quer dizer, aí a gente vai fazer um debate de legado, né? Eu participei de um debate há pouco tempo. Eu conto essa história com tudo quanto é lugar, mas é importante contar aqui. Eu fui procurado por um grupo de pessoas que são donos de lan houses. Eles me procuraram no meu gabinete. Essa história é muito boa, né? Eles me procuraram e falaram o seguinte: olha, a gente queria a sua ajuda, porque tem uma lei, essa lei existia de verdade, eu fui lá conferir, que diz que lan house só pode existir no raio de 1 quilômetro de qualquer centro de ensino. Essa lei existia. Não vou nem falar de quem é para não parecer que é implicância. Mas, aí eu peguei a lei e existia. Aí não, se fosse dele eu falaria. Mas aí a justificativa da lei era o seguinte: os alunos matam a aula para ir para a lan house. Essa era a justificativa da lei. Aí eu me reuni com os donos de lan house. Era uma quantidade... A Rocinha tem mais de 200 lan houses. Eu não sabia disso. Tem mais... Só na Rocinha. Eram 200... Na época, eram 230 lan houses na Rocinha. Imagina, é um negócio, né, enorme. Enfim, e não tem rede nas escolas. E o aluno e a lan house tem que estar a 1 quilômetro da escola. Olha os sucessivos equívocos cometidos, né? É falta de planejamento de política pública, né? Aí você vai, a gente chama os caras, faz uma lei, anulando essa lei, dizendo que as lan houses poderiam ser perto das escolas, né? Na minha opinião, eles deveriam ser dentro da escola, né? E mais do que isso, a gente cria uma outra lei dizendo que lan house é área de interesse social. E aí a gente, na hora de anular a lei, diz o seguinte: o aluno mata a aula por causa da aula, não por causa da lan house. O aluno não mata a aula por causa da lan house, ele mata a aula por causa da aula, né? E aí a gente chama os donos de lan house para debater com os diretores de escola, os donos de lan house com o maior interesse de fazer parceria com os diretores de escola, para que os alunos que frequentam a lan house e são daquela escola pudessem vincular um tempo a outro. Por que os donos de lan house não participam de um projeto pedagógico junto com os professores, para que aquela escola possa produzir uma inteligência que vai interessar o dono daquele negócio e vai interessar o projeto pedagógico que vai transformar aquela realidade? Qual é? Isso não custa nada. Isso custa zero. É boa vontade de fazer aquela escola ser mais democrática e mais aberta, né? Toda escola podia abrir para chamar os donos de lan house e fazer uma parceria aceita e estimulada pelo poder público. Isso não é feito, nem isso é feito, Girão. Entendeu? Eu vou pegar teu gancho da lan house, porque se foi uma área que nós trabalhamos bastante, a Marília está aqui presente, que trabalhou no projeto, na Rocinha. E nós organizamos em várias comunidades. Isso já faz uns 6 anos atrás, mais ou menos. É algo assim desse gênero. E, inclusive, publicamos um livro. Hein? Foi levantado. Nós chegamos, inclusive, a ter um projeto que foi... Como chamava aquele menino que era secretário? Como chama aquele secretário que tinha ali na... Marcelinho. Com Marcelinho nós elaboramos um projeto e tal, porque através de decreto você podia fazer aquilo. E você suprimia. Você tinha um problema na lan house, que a lan house não tinha autorização da Anatel para você pegar e ter uma licença para fazer a distribuição. Então o que eles faziam? Eles contratavam a telefônica, não interessa o nome, e eles faziam essa distribuição clandestina dentro da Rocinha. Nós preparamos um convênio, discutimos com a Anatel, agora está sendo flexibilizado, está sendo abaixado o preço. Até o Henrique pode falar bastante nisso, porque o Henrique pertence ao Comitê de Gestão da Internet. Mas isso é um assunto gravíssimo, porque toda hora se fala aqui, aliás, nesse lugar que você está parado, o nosso governador eleito, o Pezão, prometeu que estava lançando naqueles dias a parceria público-privada para encher o Rio de Janeiro de banda larga e tal. Esse projeto, lamentavelmente, obviamente que não tem nem recurso, nem motivação para isso neste momento no Rio de Janeiro. Mas nós não conseguimos avançar. O Márcio Lacks, que não está aqui presente hoje, é um árduo defensor da utilização da nossa capacidade de computadores de alta capacidade que nós temos instalado no Rio de Janeiro e que poderia ser instalado no LNCC, no Fundão, no CBPF, etc. Então nós temos uma série de capacidades que não são aproveitadas. Eu acho que o grande problema do Rio de Janeiro
em que as capacidades existem, mas falta vontade política, Freixo. É uma coisa impressionante isso. Como é que você tem problemas extremamente simples? Esse negócio da Lan House, uma canetada resolve, porra. Não precisa de um estudo profundo para você saber que isso é uma besteira. Porque o garoto não deixa de ir à aula por causa da Lan House. Ele deixa de ir à aula exatamente porque a aula é uma droga, entendeu? Porque não tem motivação, porque não tem nenhum material didático atualizado, porque não tem absolutamente nada. Agora, realmente, a realidade que nós evoluímos é que nós mudamos de uma estrutura, de uma economia industrial, e o Girão colocou bem, porque o grande problema da Land Rover ser instalado não foi gerar 400 empregos, foi ter tido incentivo fiscal para gerar 400 empregos. E isso que está errado. Ou seja, não precisava instalar a Land Rover com incentivo fiscal, não precisava ter dado um terreno para um negócio produtivo que pouco ia gerar exatamente em termos de impacto da economia. Enquanto você não tem esse tipo de favores para você desenvolver uma sociedade de conhecimento que realmente é o que nós temos potencial, porque você citou as nossas universidades, nós temos centenas, nós temos aqui no Rio de Janeiro a maior distribuição de PhD por metro quadrado, pô. A gente costuma brincar isso, pô, PhD tem PhD nos postos, entendeu, nas árvores, e não consegue fazer, nós temos aqui a maior capacidade de polo de saúde. Se você olha, eu já assisti uma vez uma discussão em que era fazer uma ponte, um viaduto, entre a Fiocruz e o Instituto Biofísica, que fica exatamente em frente do outro lado da Avenida Brasil. O Instituto Biofísica tem mais de 300 pesquisadores dentro de Biofísica e Bioquímica, ou seja, você junta mais a Fiocruz, isso dá mais de 1000 pesquisadores na área de saúde. E aí a turma brincava e dizia, não, brincava não, você discutiu seriamente, fazer uma passarela que juntava para tentar interligação. É claro que isso aí não era viável, economicamente, não é uma coisa banal. Mas é um absurdo que a gente não tenha conseguido juntar. Isso está ali, está na mão, cara. Nós precisamos, no investimento é de articulação. Nós temos um projeto, o Rio de Janeiro ganhou dinheiro do Ministério da Cultura para criar um centro de geração de conteúdos e tal. Não era pouco dinheiro, eram quantos milhões? Eram 50 milhões, não é isso? Não houve nenhum tipo de articulação. Esse dinheiro até hoje não saiu do papel, porque tem uma contrapartida do Estado para colocar o dinheiro. Obviamente que os dinheiros do governo federal, do BID, etc., sempre exigem contrapartidas. Então você não consegue juntar. Na época a gente colocou, olha, vamos juntar a iniciativa da sociedade em botar o dinheiro, porque isso poderia ser um negócio importante. Por que a gente não tem estanque os projetos na área da cultura da sociedade do conhecimento, os projetos de ciência e tecnologia com a FAPERJ, as nossas universidades, cada um no seu estaninho. O negócio fica separado e congelado. Se nós não articulamos esse potencial, não vamos a lugar nenhum. Agora, o potencial nós temos. Não digo que a gente vai salvar o mundo, mas o Rio de Janeiro é a única cidade do Sudeste, veja bem, a única cidade do Sudeste que não tem um programa de fomento, de desenvolvimento da tecnologia de informação. É a única cidade do Sudeste. Todos têm, começando em São Paulo e indo até Belo Horizonte. E o Sul nem se diga. Então, seja, basta muitas vezes o programa de fomento pode ser um programa de vontade política. O problema é a vontade política, tem um secretário que pense o assunto, que tenha apoio, que tenha condições, que escute. Você quer falar alguma coisa, Henrique? Tá bom. Obrigado, candidato. Vira para cá. Fala com ele. Primeiro eu queria fazer alguns comentários sobre o aspecto de redes, né? E depois fazer uma pergunta. Efetivamente, a Prefeitura do Rio deveria fazer muito mais do que ela faz em relação ao uso da internet no município. Por quê? O Rio de Janeiro tem uma rede metropolitana, chamada rede Comep, que é o que a Prefeitura do Rio ela é sócia do consórcio. E ela autorizou que os investimentos forem feitos pelas universidades e pelo Estado e por quem mais participa. E, efetivamente, a Prefeitura usa de uma forma muito pequena o que ela ajudou a formar. Na verdade, ela, como detentora das fibras, ela poderia usar essas fibras não só como hoje ela usa para fazer algumas coisas do IPLAN, mas para poder
trazer os conteúdos da internet, os grandes players de conteúdo, o Google, o Facebook, já estão aqui, mas fazer com que os provedores de acesso do Rio de Janeiro possam se aproveitar e não ir a São Paulo. Porque a maioria dos provedores de acesso do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro vão a São Paulo. A internet brasileira deixou de depender de Miami para depender de São Paulo, porque no Rio de Janeiro não houve política pública para fazer com que essa rede metropolitana, que já é grande e que deverá crescer com os investimentos feitos em função dos grandes eventos, que a gente não sabe direito como é que vai ser, porque foi autorizado passar cabo aberta para poder atender aquela região da Olímpica, mas não sei como é que se interliga a rede metropolitana que já existe, que a prefeitura é sócia. Eu não sei exatamente como é que está feito esse arranjo. Mas o fato é o seguinte, o uso inteligente desses recursos de rede e fazer com que os conteúdos importantes da internet brasileira sejam acessados pelos usuários e empresas do Rio de Janeiro sem precisar ir a São Paulo, quer dizer, você tem uma conectividade com maior qualidade, com maior velocidade, porque isso que o Girão falou é verdade. Por uma lei federal, os provedores de comunicação se obrigaram a colocar pelo menos um ponto de internet em todas as escolas públicas do Brasil. Só que hoje é um ponto de internet de 2 mega, 10 mega, não é suficiente. Não é suficiente. Hoje ainda estamos falando de necessidade de 100 mega, de 200 mega, de 1 giga por escola. Então, quando você falou das LAN houses, é o seguinte, os LAN houses, todas elas viraram provedores de acesso. Você tem hoje no Rio de Janeiro mais de 1000 provedores de acesso. Esses 200 LAN houses que você está falando na Rocinha são provedores de acesso também, que poderiam estar levando para as escolas uma internet com mais qualidade e com mais velocidade do que essa pontinho que a Oi está colocando lá, que é a Oi. Então, quer dizer, eu acho que e não funciona, enfim, tem uma série de dificuldades que são da área de gestão também, da própria Secretaria de Educação. Então, quer dizer, há muito a se fazer, na nossa opinião. Eu sou representante do setor no Comitê de Gestão da Internet, um batalhador para que o Rio de Janeiro saia desse estágio que a gente está, do uso da expansão da rede metropolitana e do uso da rede metropolitana. Eu acho que realmente é um ponto que vale a pena ser discutido na questão das candidaturas. Agora, a minha pergunta é a seguinte: a gente está vivendo uma situação de crise municipal, estadual e federal enorme, com um desemprego importantíssimo, e que me parece que da tua fala você tocou um pouco no ponto do empreendedorismo, quando você falou lá da região de Guaratiba. Quer dizer, e também falou da CADEG. Quer dizer, o empreendedorismo não é só empreendedorismo de TI, o empreendedorismo em geral, quer dizer, muito no empreendedorismo brasileiro é um empreendedorismo de sobrevivência, não tem emprego, então vai abrir um negócio. Mas eu acho que a prefeitura tem um papel importante, uma vez que nessa economia nova, parte muito dessa incentivo da vontade de empreender a saída para uma situação como essa estão vivendo. Então eu queria saber, com proposta sua, como é que você vê essa questão do incentivo da prefeitura ao empreendedorismo? Então, a gente tem conversado muito, a gente está muito preocupado, né? Qual é seu nome, desculpa? Henrique. A gente está muito preocupado com a situação econômica do Rio, né? Primeiro que sobre a coisa da pouca produtividade das redes da prefeitura, você tem toda a razão, porque é isso, né? Você vai captar, você vai organizar e você vai distribuir. Isso a prefeitura não faz, o tripé não mantém, né? Você não distribui. Então você tem uma limitação hoje muito grande da prefeitura, com N coisas, assim, a prefeitura tem como cartão de visita muito o centro de... Oi? O comando de controle lá, que, enfim... E que, na verdade, é muito pouco aproveitado. Na verdade, poderia ter uma capacidade muito maior do que tem. Tem um grande investimento ali, mas ele é muito subaproveitado. Ele poderia ser muito mais aproveitado em termos de políticas públicas de resultado da qualidade, por exemplo, no transporte, né? Porque você detecta, você capta, você organiza, mas você não distribui. Então, isso é um modelo muito simples, né? Então, se você tem GPS em ônibus, GPS em táxi, e isso está articulado à produção de imagem, produção de informação, você gera uma política que resulta na melhoria de um serviço para aquela população concretamente. Esse outro passo a prefeitura não dá, né? E aí, por uma razão central, que eu te respondo a segunda, eu estou tentando vincular o que você falou com a tua pergunta. Não existe Secretaria de Planejamento no Rio. Não sei se vocês sabiam disso. Não há. Não há Secretaria de Planejamento. A cara do... Por que não tem Secretaria de Planejamento? Porque Desenvolvimento econômico.
Porque planejado está. Não tem Secretaria de Planejamento porque planejado está. Está planejado por quem? Aí que entra, né? Está planejado por quem? Porque quem decide é um determinado setor da economia, que não tem qualquer compromisso com o empreendedorismo, não tem qualquer compromisso com a questão do emprego. Tem coisas inacreditáveis no que diz respeito à política de empregos no Rio, né? Só para você ter uma ideia. O Rio é uma cidade turística? É. Qual é a taxa de emprego que o turismo gera? 0,8%. Sabia? 0,8%. É inacreditável, né? E aí eu retomo. Quando você vai falar de empreendedorismo, você tem que ter isso planejado, você tem que ter um secretaria de planejamento. Assim. Eu aprendi aqui na mesa que São Paulo, por exemplo, que já reduziu para 2 a tributação, mas não é para 2 em todo o território. Tem alguns lugares que é para 2, não é isso que vocês estavam me explicando aqui? Ou seja, tem um planejamento para onde interessa determinado investimento. Então eu faço uma política de tributação, uma política de empreendedorismo para onde me interessa levar um determinado investimento que vai atingir socialmente aquelas características daquela região. Então, se eu tenho uma região da Zona Norte do Rio de Janeiro que tem um número muito grande de jovens desempregados, qual é o setor da economia que mais emprega jovem? Bar e restaurantes. Eu posso ter um investimento ali público planejado de um polo gastronômico que vai gerar mais emprego para jovem de 18 a 24 anos, que é o que gera, o que emprega a juventude hoje no Rio de Janeiro, e vou ter um processo de formação ali, que vai ser um espaço também de cultura, um espaço de convivência, dar ao Rio de Janeiro de novo o aspecto da rua. Estimular que a rua possa ser um lugar vivido, andado, né? Pensar que política de transporte tem como primeiro modal o pedestre, né? Que a gente nunca pensa no pedestre enquanto uma via urbana, né? O pedestre como um modelo, o pedestre como um investimento a ser feito. Em várias cidades do mundo muito mais inteligentes que a nossa, há um estímulo para que as pessoas caminhem. Aí esse estímulo é do calçamento, né? A possibilidade da pessoa parar, sentar, ter um banco, né? Isso desenvolve comércio, porque as pessoas circulam mais, isso aumenta a arrecadação e aumenta a capacidade de investimento nos setores estratégicos. Mas é você pensar uma cidade, é você planejar uma cidade. Ela não pode, esse planejamento não pode ser feito por quem ganha dinheiro. Esse planejamento tem que ser feito pelo poder público, que abriu mão disso. E aí o empreendedorismo ele tem que ser um modelo decisivo entre o poder público, qual é a empresa e quais são as empresas, qual é a rede que tem interesse e qual é a necessidade da sociedade. Isso não pode estar só de um lado. Isso não pode estar só pelo interesse do capital, como hoje é feito, e por um determinado capital. Então você tem áreas do Rio de Janeiro hoje completamente abandonadas, de índices de desenvolvimento baixíssimos, de bolsões de miséria inaceitável ao lado de enormes concentrações. Então, na hora de você pensar em empreendedorismo, tem que ser para resolver as grandes questões sociais que nós temos, que não são poucas em pleno século XXI. Né? Pois não. Bom dia, meu nome é Mauri Pugliese. O senhor está falando do transporte com alguma frequência. Se eu não me engano, ano passado já teve a licitação dos ônibus municipais, não foi isso? 2010. Qual é a data que vai ter a próxima licitação? Acho que são 20, 30 anos, não é isso? Mas vai ter licitação? Depende de quem ganhar. O senhor acha que consegue mudar isso? Eu acho que isso é decisivo. A Mauri? A Mauri, acho que isso é decisivo, assim. A gente está falando de cidade inteligente. Alguém aqui consegue entender os troncais? Ó, quem pega onde começa a rir, né? É algo inteligível, né? O que são os troncais hoje? Ninguém consegue decifrar, né? Esses troncais. Muda a cada momento, a população é perdida, né? Enfim, não é inteligente. Por quê? Porque não é democrático e porque você tem... Primeiro assim, quando você pensa em mobilidade, não é só ônibus, apesar da insistência no modelo rodoviário do município. E aí isso, eu acho que pode ter investimento em tecnologia que nos permita, com o tempo, ter uma alternativa ao modelo rodoviário. Mas tem que ter uma licitação séria, sem ser carta marcada. E muita gente me pergunta assim, você fala muito de transporte, você vai estatizar as empresas de ônibus? Eu falei, não, só o computador. Eu só preciso do computador deles.
Eu só preciso saber por que a passagem custa R$3,80, quanto se gasta, quantos passageiros pegam o ônibus, qual é a planilha. Esse controle tem que passar a ser do poder público, não pode continuar sendo do empresário que se autofiscaliza. Né? Não pode. Hoje ninguém da prefeitura te diz por que a passagem custa R$3,80. Eu não estou dizendo que ela é cara ou ela não é cara, eu estou dizendo que ninguém tem como saber o que ela é. Porque ninguém sabe quantos passageiros, quantas linhas, quantos ônibus, qual é o gasto. Ninguém tem esse controle. Né? Então, tem que estatizar o computador. Né? A linha pode ficar para eles, mas o computador a gente estatiza. Né? Para você ver, olha, é esse o valor, é esse o planejamento, é assim que vai funcionar essas empresas. Mas tem um outro problema. A gente não pensa a cidade só pela cidade. Você tem uma área metropolitana muito grande no Rio de Janeiro, não tem como pensar a cidade do Rio de Janeiro sem a área metropolitana como um todo, a gente sabe disso. Mas aí entra um elemento, assim, uma parcela significativa hoje dos moradores depende de trem, depende de metrô ou depende da barca. Né? População da ilha, população de Niterói e São Gonçalo. Quem controla os meios, os modais estaduais? Aí mora um problema que tem a ver com o início da discussão da gente, que é o modelo de cidade. A barca é controlada pela Andrade Gutierrez, o metrô é controlado pela OAS e a Supervia é controlada pela Odebrecht. São as grandes empreiteiras que têm a gestão da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Esse é o maior símbolo para mim da cidade-negócio. A gestão da mobilidade está na mão das empreiteiras. A gestão. Né? Então quem decide pela mobilidade, quem decide pelo acesso à cidade, são as empreiteiras. Isso não é bom, né? Isso não é bom. Né? Então você tem uma lógica de cidade, que é isso, é a cidade commodity. Né? A cidade é um produto. E ela é pensada para o lucro, ela é pensada não para as pessoas. Isso precisa mudar. As empreiteiras são bem-vindas, podem ser contratadas, mas elas não podem decidir sobre a mobilidade da cidade. Está errado. Né? Está errado. Porque você não tem o interesse público absolutamente secundário nesse sentido. Não é só ônibus o problema da gente, não. Totalmente. Totalmente. Exatamente. Eu queria, porque o deputado tem um compromisso e a gente acabou quer fazer renovar lá. Não, eu gostaria de saber como é que você está vendo o orçamento da prefeitura, porque eu acho que isso é importante, ou seja, aparentemente a prefeitura do Rio de Janeiro é a mais rica do Brasil. Você é mais rico do estado do São Paulo. Não, mas eu digo do Brasil, né? Parece que é a única que tem dinheiro e isso eu gostaria de saber isso. E uma outra coisa que, já que não temos muito tempo, mas eu acho que você deveria pensar, se fosse eleito, da Secretaria de Informática, né, estreitar os laços com as pequenas e médias empresas. Eu acho que as formas que existem hoje não dão conta do recado. Bom, para terminar, eu concordo plenamente de aproximar não só a ciência e tecnologia, mas todas as áreas. A gente defende uma incubadora pública, a gente defende, enfim... Há pouco tempo eu estive na UFRJ e tem uma iniciativa lá da Fiocruz com a UFRJ para uma incubadora para trabalhar em cima da questão do Zika. E não tem nenhuma atuação do poder público, como se aquilo não fosse... de interesse do poder público, você imagina, né? Fiocruz e UFRJ, por que a prefeitura não está junto, né? Estimulando e pegando o resultado disso para transformar em política pública de saúde, né? É disso que a gente está falando. E sem dúvida alguma trabalhar junto com a pequena e média, porque gera a questão do emprego, que para a gente é a maior preocupação. Acabou a Olimpíada, tem 30 mil desempregados da Construção Civil no Rio de Janeiro, de imediato. O primeiro legado da Olimpíada, 30 mil desempregados da Construção Civil. É preocupante. A situação da prefeitura não é igual à do Estado, mas isso não nos conforta. Porque a situação do Estado é uma situação de penúria e deplorável, né? Não pode ser parâmetro da gente. Tem 3 anos que a arrecadação da prefeitura vem diminuindo. A prefeitura hoje sobrevive fundamentalmente de ISS. O IPTU arrecada 3 vezes menos do que a ISS. Né? Então é serviço. Então, 2017 não só inaugura uma nova etapa dos não mega eventos, de uma cidade... que caminha para outro lado, como começam a ser cobrados empréstimos, como por exemplo do Banco Mundial, que foi cobrado, foi produzido em 2010, ele começa a ser cobrado em 2017. Então não é uma situação igual a do governo do Estado, mas não é uma situação confortável
tranquila, nadando de braçada, como eles dizem. Não é assim. É uma situação preocupante. A gente já tem se reunido com um grupo de economistas, inclusive do BNDES, para pensar o município, para pensar alternativas para isso, que não seja exatamente uma carga tributária ainda mais pesada ou injusta para o carioca. Mas qual é a alternativa de crescimento econômico gerando receita para o município? É urgente buscar essas alternativas, porque a situação não é confortável como eles anunciam, não. E eu queria agradecer muito a presença de todas e todos, mas reforçar que a gente pudesse fazer o Se a Cidade Fosse Nossa de TI. Se vocês puderem tirar uma data, né, na semana que vem, para a gente estar aqui, para ouvir vocês, botar no papel com as suas propostas, seria muito importante para a gente. Não precisa ter muita gente, não precisa ter nenhum vínculo, não precisa assinar nada para dizer que colocou o nome, não é para gerar nenhum constrangimento, é só para gerar ideias. E obrigado mais uma vez a vocês. Bem, eu agradeço muito o nosso deputado Freixo, que mesmo com a saúde precarizada, aqui você está igual ao Estado. Então, agradecemos muito a tua vinda aqui. Lamentavelmente, nós não tivemos a quantidade do público, mas ele é qualificado, entendeu? E tivemos as idas e vindas, complicaram e a chuva. Freixo, estamos achando, eu acho que todos gostaram muito das suas ideias e espero que a qualidade das apresentações nos próximos debates seja similar. Muito sucesso. Obrigado. Grande abraço a todos vocês e bom dia e boa semana.